Pessoal, bom, para quem não me conhece ainda, né? O meu nome é Marcos. Eu sou MVP em banco de dados, né, na plataforma de dados SQL Server. Sou instrutor no Learning 365 também. Eu tenho alguns cursos publicados dentro do Learning. Eu trabalho em algumas outras empresas também com banco de dados e BI. Tá? Aí estão as minhas formas de contato. Vocês podem tanto entrar em contato comigo através do meu blog como através do e-mail também. Fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, tá? O tema de hoje desse webcast, então, ao longo dessa semana a gente vem falando de vários assuntos, né? E o tema de hoje é sobre a parte na nuvem do Power BI, né? O Power BI Service que a gente chama. Ontem o Rodrigo falou sobre o Power BI Desktop. E hoje a gente vai falar sobre o Power BI na nuvem, tá? Vamos lá. O que é a agenda que eu preparei para vocês, tá, pessoal? Por que do Power BI Service? A gente vai ver sobre painéis, relatórios, a gente vai ver sobre pacotes de conteúdo organizacional, pacotes de conteúdo pré-criados. Vamos analisar esses dados com Excel. Vamos ver como compartilhar esses relatórios que eu criar. Vamos ver um pouquinho sobre Data Insights e também Q&A. Tá? Então, assim, a ideia não é eu ficar focando em PPT, tanto que eu não preparei. A gente vai para a demo direto, porque eu acho que esse é o interessante dessa sessão, né? Mostrar para vocês o que vocês podem fazer lá na web com o Power BI. Quem ainda não se inteirou da parte desktop, aconselho vocês a assistirem, tá? O webcast de ontem que o Rodrigo fez, que fala sobre o Power BI Desktop. Porque aqui a gente vai assumir que as coisas já estão criadas no nosso Power BI Web e a gente vai passar a demonstrar algumas coisas lá, né? Então vamos lá. Pessoal, primeiro detalhe, como que eu acesso, né, o meu Power BI? Ele é muito simples. Então eu vou sair aqui para demonstrar para vocês. E o Power BI ele tem um endereço fixo que é o app.powerbi.com, tá? No app.powerbi.com vocês vão ter o endereço de e-mail de vocês lá. Então eu vou colocar que tem a conta do Power BI Pro, né? Ou até mesmo a conta do Power BI grátis. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Acessando, pessoal, algo que é muito legal a gente já falar de logo de início é os relatórios que caem para nós como os principais. Eu posso ter diversos painéis aqui no meu Power BI na web, né? Mas eu quero deixar um como favorito. Eu quero dizer que assim que eu entrar no Power BI, eu quero colocar aquele como principal. Então a gente tem uma opção aqui em cima, no canto direito, né? No superior a gente tem aqui adicionar aos favoritos. Então o que isso significa? Quando eu entrar no meu Power BI, esse é o painel que vai me mostrar como painel principal. Depois eu posso navegar para os outros painéis, né? Sem problema nenhum, mas eu escolho um como meu principal. Então vamos lá. Vamos por partes aqui na apresentação do meu Power BI Web. Primeira parte que eu queria demonstrar para vocês é a segmentação do que eu tenho de relatórios, painéis e conjuntos de dados dentro do Power BI. Se vocês verem aqui no meu canto esquerdo, eu tenho três informações: painéis, relatórios e conjuntos de dados. O que significam cada um deles? Os conjuntos de dados são os seus dados que você fez o upload do seu ambiente local ou do seu serviço na nuvem para o Power BI na web. Tanto que qualquer um que a gente criar, você terá quase a mesma experiência que você tem no Power BI Desktop. Você poderá vir aqui, arrastar o campinho para cá, pode vir aqui também, por exemplo, colocar um valor, criar um dashboard e assim por diante. Gostou dessa visualização? A gente pode salvá-la. Então, o conjunto de dados é isso aí. Aqui estão os seus dados e aqui você tem uma
interface para você criar os seus relatórios também na web, caso deseje. Então você pode disponibilizar o conjunto de dados para o seu usuário e fazer com que ele acesse isso e crie as suas próprias visões. Depois disso, nós temos os relatórios. O que são os relatórios, pessoal? Relatório foi aquilo que você criou lá no Power BI Desktop. Então, olha só. Quando você vai no Power BI Desktop, você cria um relatório, né? Você cria um relatório com diversos gráficos dentro desse relatório. Esse relatório ele pode ter diversas páginas, como vocês estão visualizando na tela. Então, isso é o relatório. O que você sobe do seu Power BI Desktop para o seu Power BI na web é um conjunto de dados e os relatórios. Né? Então, relatório, eu posso ter um relatório com 5 páginas, cada página pode ter 10 gráficos. Isso pode ser um cenário. E por último, eu tenho o painel. O que é o painel? O painel ele é uma abstração do meu relatório. Imagina que eu tenho lá aquele exemplo que eu citei. Eu tenho lá um relatório com 5 páginas. Cada página eu tenho 10 gráficos. Só que desses gráficos, de todos esses gráficos, só me interessam 5 dessas informações. 3 gráficos são interessantes. Então eu posso criar painéis para minha visualização. E é isso que eu quero aqui com vocês. Ó. Eu vou criar aqui do dashboard, desse meu relatório, eu vou criar um novo painel, né, para distribuição. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, desse gráfico, me interessa esse cara aqui. Então como que eu faço? Aqui, ó, se vocês verem, eu tenho um botãozinho aqui, fixar visual. E eu posso tanto adicionar isso a um painel existente, como eu posso criar um novo painel. Então vamos lá, eu vou criar um novo painel. Então é o dashboard central, vou chamar ele assim. Você pode ver que ele já foi criado aqui, ó. Agora eu vou adicionar esse aqui também. Então eu venho aqui e coloco num painel existente, no meu dashboard central. Vou pegar aqui também esse outro gráfico aqui que também é interessante, de uma outra página dentro do meu relatório. Pronto, criei o meu painel. Se vocês verem, o meu painel ele está aqui com 3 gráficos. Isso aqui é uma abstração de tudo aquilo que eu tenho. Ó. Porém, se eu clicar nesse painel, no gráfico, ele me redireciona para a página onde aquele relatório está inserido. Então, ó, vamos voltar. Eu fui no dashboard central, vou clicar aqui no gráfico, ele me volta para a página onde eu estou. Se eu clicar em um outro gráfico, ele vai lá para a página onde aquele gráfico está, para você ver o todo. Né? Bem legal isso. Aqui o legal é que os relatórios eles são interativos, né, pessoal? Então, assim, você clicou numa informação, todas as outras são redimensionadas para suportar aquela visão que você está vendo na sua tela. Então, eu quero ver tudo que se relaciona. Então, você acaba vendo aqui. Na web você tem essa mesma experiência. Bom, eu criei um painel, então. E agora eu gostei desse meu painel. O meu próximo passo seria o quê? Compartilhar com os usuários da minha empresa esse meu painel, né? Muitas pessoas têm essa demanda na sua empresa. E aí eu adiciono a vocês um segundo componente do Power BI Services, que é pacotes de conteúdo. Eu posso pegar esse painel que eu acabei de criar e distribuir ele para a minha empresa inteira. Como que eu faço isso? Através de pacotes. Né? Eu posso criar um pacotinho que tem esse painel inserido dentro dele. Então eu vim aqui na área aqui em cima, criar novo pacote de conteúdo. Eu posso especificar os e-mails para quem eu quero mandar esse painel, tá, pessoal? Então vamos lá. Ó. Eu vou mandar para mim mesmo e vou mandar para outro endereço aqui dessa minha organização. Vou colocar aqui um título, então esse é o Dashboard Financeiro 2016. Aqui eu vou colocar uma descrição. Esse é o dashboard. Você pode colocar uma imagem e aqui está algo bem interessante que vocês devem se atentar. Você pode clicar aqui no painel,
que assim que você clicar nesse painel, tudo que está relacionado a ele é levado obrigatoriamente junto com o seu pacote de conteúdo. Então, dentro do meu painel do dashboard central, eu tenho relatórios dentro de dashboard e eu tenho o conjunto de dados. Então, tudo isso é enviado também na criação do meu pacote. Ah, mas esse pacote eu quero incluir, além do dashboard central, eu quero incluir aqui os meus relatórios do Mailchimp. Legal, você pode também, não tem problema nenhum. Eu fiz isso, a gente clica em publicar. Nessa publicação, ele deixou lá disponível esse pacote criado. Como que o meu usuário na empresa ele vai consumir esse pacote? Então você, usuário, imagina que a sua equipe de TI compartilhou com vocês um pacote de conteúdo e você é do financeiro, você tem que consumir essa informação. O que você precisa fazer? Na sua conta do Power BI, você teria que vir em obter dados. Onde que estão esses dados que você quer obter? Dentro da minha organização. E aqui, ó, ele mostra para você o seu dashboard financeiro 2016. Ele mostra quem foi que criou, ele mostra aqui o texto de descrição. Você apenas tem que vir aqui e clicar em obter. Ó, você pode ver que um novo item já foi adicionado aqui. Ó. Eu tenho o mesmo nome, né? Claro. Tá aqui. Aquele pacote que eu criei tá aqui com você. Olha só que legal. Acontece também, pessoal, é o seguinte, olha só. Eu sou o administrador desse pacote, foi eu que criei, né? Eu posso vir aqui e tirar os endereços de e-mail das pessoas que eu não quero que tenham mais acesso a ele. Então eu vou tirar o meu próprio endereço aqui para vocês visualizarem. Ó. Vou tirar e vou atualizar. Atualizei. Se eu vier aqui em obter dados novamente, pessoal, e ó, os dados da minha organização, não aparece mais nada do meu pacote de conteúdo aqui, porque eu tirei o e-mail de compartilhamento, né? Beleza. Então, dentro da sua organização, pessoal, essa é uma das formas de você compartilhar informações. Ah, mas vocês podem se perguntar, tá, mas o dashboard ainda fica aqui? Fica, mas ele fica como read-only, o cara não consegue mais ter atualização dessa informação, tá? Então eu posso vir aqui, remover. Se eu tentar lá baixar de novo esses dados, eu não vou conseguir vê-los. Além desses pacotes de conteúdo que a sua própria empresa cria, você tem pacotes de conteúdo pré-criados, né, de serviços online. Ou seja, por exemplo, o Mailchimp ele é um serviço online de envio de e-mails em massa, correto? Alguns conectores, para algumas empresas já existem conectores prontos, onde você apenas se conecta e é disponibilizado um dashboard padrão para você. Então, olha só, eu posso vir aqui em obter dados e posso dizer que eu quero obter dados de serviços. Aqui a Microsoft me disponibiliza diversos serviços para consumir essas informações. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui do Google Analytics. Isso aqui, o legal é que a TI não precisa se preocupar em consumir essa informação. Isso aqui, a pessoa do marketing, ela pode ir direto na conta do Power BI dela e já ter acesso a isso. Ó, então a gente vai clicar em obter. O que ele vai me pedir? Um usuário e senha do Gmail, né, para poder acessar a informação. Então eu vou clicar em entrar, por exemplo, eu tenho lá o Analytics configurado no meu e-mail aqui do Gmail. Então ele vai me pedir para o Power BI ter acesso, eu vou apenas permitir. Ele vai perguntar para mim, geralmente ele vai perguntar para mim aqui, ó, onde que eu quero ter essas informações. Ó, da onde que eu quero importar, eu tenho várias contas. Então eu vou pegar aqui do blog, por exemplo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai conectar nesse serviço da Microsoft, nesse serviço do Google, importar os dados. Legal. Aqui eu já tenho uma forma de consumir essas informações, ó, de um serviço online. Então eu tenho o pacote de conteúdo que eu tenho dentro da minha própria empresa e tenho o pacote de conteúdo
de aplicações online. Então você apenas vai ter que tentar entender aí da onde que vem dessa sua fonte, tá? Mas isso é legal porque você não depende da TI para disponibilizar isso para você. Se você é alguém de marketing, do financeiro e existe já um conector desse pronto, você pode mesmo ir lá e acessar. Ó, tá aqui pronto. Posso vir aqui, olha só. Ele me mostra todas as informações referente ao Google Analytics da minha conta. Tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha só, ele já cria um dashboard para mim. Eu não vou focar hoje na parte de atualização desses serviços, porque amanhã a gente vai ter uma outra sessão falando só sobre atualização, tá? Então, aqui vamos focar apenas nessa parte. Então, legal, pessoal. A gente conseguiu ver 2 itens aí até agora. Então a gente criou aquele pacote de conteúdo, a gente compartilhou ele dentro da minha empresa, eu consumi informações também de serviços online, tá aí legal. Agora imagina que vocês têm uma outra demanda dentro da sua empresa, vocês têm um fornecedor, né? Imagina que eu sou a empresa Learning 365 e eu tenho fornecedores de material, de diversas coisas, e eu gostaria de compartilhar alguns indicadores com eles. Então imagina que o Rodrigo é meu cliente, eu sou um cliente da empresa do Rodrigo. Não, na verdade, ao contrário, né? Desculpa. O Rodrigo é meu cliente, é meu fornecedor, e eu gostaria de compartilhar algumas métricas que eu tenho com ele. Só que o Rodrigo, ele não tem um e-mail da minha organização. Ele não tem um rodrigo@learning365.com.br, né? Nada me impede de eu compartilhar essa informação com o Rodrigo. Por quê? Olha só, vamos voltar aqui nesse dashboard central. Aqui em cima vocês veem esse botãozinho de compartilhar. Esse aqui é o modelo de compartilhamento para usuários externos, tá? Um ponto interessante aqui nesse compartilhamento externo. O e-mail da pessoa precisa ser um e-mail organizacional, tá? Então assim, se você tentar compartilhar com alguém @hotmail, @gmail, @yahoo, isso não é endereço de e-mail organizacional, então você não consegue compartilhar. Precisa ser o endereço de e-mail da sua empresa. Então olha só, se eu tentar colocar aqui o meu endereço de e-mail particular, ele não vai deixar eu compartilhar esse dashboard. Olha só, um ou mais domínios de e-mail estão bloqueados, por exemplo, hotmail.com. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e compartilhar com o meu outro endereço de e-mail. Ó, ele fala que eles não pertencem à minha organização, ou seja, eles não são da organização Learning 365, mas ele é um endereço de e-mail organizacional. Eu consigo compartilhar. Aqui você pode compartilhar uma informação, você pode compartilhar uma mensagem, e aqui você tem outras 2 opções. Aqui você tem outras 2 opções que são bem importantes vocês visualizarem. Permitir que o destinatário compartilhe esse seu painel, ou seja, a partir dele ele pode compartilhar com outra pessoa. E se você quer que essa pessoa receba um e-mail que um painel foi compartilhado com ele. Eu acho que essa opção aqui ela é bem interessante estar selecionada. Porém essa aqui não tanto. Às vezes é uma informação confidencial, você tem um NDA, né, ou você tem um acordo assinado com o seu cliente que ele não pode compartilhar suas informações, então você pode remover essa opção aqui. E eu clico em compartilhar. Legal, né? Aqui eu já tenho o compartilhamento. Se eu voltar aqui nesse painel, olha só. Vou fechar. Eu cliquei aqui em compartilhar novamente. Eu posso vir aqui em acessar, ó. Tenho aqui os endereços de e-mail na qual estão compartilhados. E eu posso vir aqui cancelar esse convite. Ou seja, o Marcos saiu da organização lá e o Marcos não pode mais ter acesso. Nem esse endereço aqui também não. Então eu posso ir lá e cancelar o convite. Legal, né? Uma outra forma de compartilhar, pessoal, também é através de
eu posso gerar links externos desse meu relatório, né? Ou seja, eu tenho aqui ó, o meu relatório, o meu dashboard. Eu posso vir aqui e gerar um link dele para eu publicar na web. Então imagina que eu quero disponibilizar esse gráfico aqui, eu quero disponibilizar essas informações num totem da minha empresa. Então eu tenho lá na porta de entrada, eu tenho um baita de um painel que tem alguns gráficos da minha empresa sobre, por exemplo, índice de satisfação, número de colaboradores, coisa desse tipo. Você pode vir aqui, dentro do relatório, clicar em arquivo e tem aqui, ó, publicar na web. Ele vai gerar um código de inserção para você. E ele gera dois códigos. Primeiro é um que é um link público, ou seja, ó, eu posso pegar esse link público aqui, abrir em um outro navegador. Ó, vou abrir o Firefox aqui. Deixa ele abrir o navegador aqui para mim. Esse navegador, eu não estou com a minha conta do Power BI conectada, então ele é público, tá? E aqui, ó, ele tem todos os gráficos. Olha só. Ele pode vir aqui, olhar esse cara, voltar. Pode fazer a mesma coisa com esse e assim por diante. E ele tem acesso a todas as páginas. Esse você pode disponibilizar isso através de um link público. A segunda forma, pessoal, é através de um iframe. Isso aqui serve mais quando você quer colocar esse código, por exemplo, dentro de uma aplicação HTML sua, por exemplo, dentro de alguma aplicação. Você quer simplesmente colocar isso. Então, ó, eu posso vir aqui até simplesmente mudar o tamanho. Eu posso, vou demonstrar aqui para vocês. Ó, vou só copiar esse código, esse iframe, vou salvar aqui na minha tela. Ó, exemplo Power BI. Eu vou voltar aqui, ó, nesse exemplo.power BI e vou renomear para .html. Só para demonstrar para vocês, e vou abrir aqui com o Firefox. A mesma coisa aqui, pessoal, ele vai carregar esse gráfico para mim, ó. Então eu tenho duas maneiras aí de compartilhar essa mesma informação, por exemplo, e não precisar ter um usuário Pro lá na outra ponta para consumir esse meu dashboard. Então eu ainda consigo fazer esse modelo de compartilhamento. Isso aqui é legal mencionar, isso aqui foi adicionado recentemente ao serviço do Power BI na web, que foi exportar para PowerPoint. Agora você pode exportar essas informações aqui também para uma apresentação sua de PowerPoint. Exportação simples, tá? Nada de muito avançado. Outra coisa que a gente tem muito legal aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, pessoal, é o fato de muito usuário ele pede: ah, mas o meu time ele gosta de Excel. O meu cara lá do financeiro ele gosta de Excel. O que eu posso fazer quanto a isso? O usuário ainda pode continuar consumindo dados do Excel, tá? Como? Eu posso vir aqui, ó, dentro do relatório, eu tenho esses três pontinhos aqui, clico sobre ele e tem aqui informação analisar no Excel. Quando eu clico aqui em analisar no Excel, ele faz um download de um conector, né, .odc. Quando eu abrir esse conector, o que ele faz? Ele faz uma conexão para com o meu Power BI. Ele simplesmente aqui diz que está abrindo uma fonte externa. Então, mesmo assim, você clica em habilitar, porque você sabe que está vindo do Power BI. Ele vai pedir a minha credencial do Power BI. Então, ó, eu vou colocar aqui a minha conta, que é a conta de acesso do Power BI. Tá? E aí o que ele vai fazer? Os dados, eles não é feito o download desses dados para sua máquina. Tudo que você consumir aqui, consome em tempo real dos dados que estão no Power BI, tá? Então eu posso ter aqui
por exemplo, planilhas do meu dashboard. Aqui também. Então eu posso fazer uma pivot table. Para quem gosta bastante de pivot table, eu consigo ter aqui ainda assim o Excel fazendo esse trabalho por mim. Às vezes vocês podem notar, dependendo de quem já utiliza essa função, pode notar que o acesso muitas vezes é um pouco mais lento. Por que que é lento? Porque depende de conexão com a internet, tá, pessoal? Depende da conexão com a internet para fazer o download dessas informações. Lembre-se que quando eu clico nesse campo, ele vai lá no Power BI na web e faz o download para mim, tá? Uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui também é o seguinte. Vocês viram que eu tenho diversos campos com valores aqui nessa minha planilha, correto? Só que quando eu tento adicionar elas à minha área de valores aqui no Excel, ele não deixa. Ele está dizendo para você que ele não deixa você colocar essa informação. Por quê? Quando você estiver criando o seu modelo, você precisa criar measures no Power BI Desktop para poder ter isso disponível no seu campo de valores, tá? Se você não criar uma measure, mesmo que a measure seja apenas recebendo o valor dessa coluna, sem nenhum tratamento especial, sem nenhuma função aplicada, você precisa fazer isso para poder estar disponível para visualização, né, para sumarização dentro do seu Excel, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque às vezes muitas vezes você acha que não, eu tenho um campo de valor aqui, ele deveria ser possível colocar esse campo de valor aqui dentro de valores, né? Mas não, você tem que criar uma measure para isso. Mas eu não quero deixar isso disponível para o usuário. Você pode simplesmente ocultar essa measure que você criou no modelo do seu Power BI Desktop. Você apenas vai deixar disponível para o seu Excel. E aí ele aparece aqui, tá? Então você ainda continua tendo aqui o Excel ao seu alcance, tá? Bem legal, né? Voltando lá para o Power BI na web, acho que outra coisa que é muito interessante da gente demonstrar é o famoso Q&A, né, pessoal? É eu fazer perguntas para o meu dashboard. Então imagina, você tem um conjunto de dados, você entregou ele para o seu usuário com algumas visualizações, mas você quer deixar o seu usuário explorar a informação que ele tem. Então você pode vir aqui dentro do painel, isso está disponível dentro do painel, tá, pessoal? E você tem aqui essa opção, faça uma pergunta sobre os seus dados. No fazer uma pergunta, você já tem algumas informações aqui que ele dá de dica para você, mas você pode criar suas próprias. Lembrando, tá, pessoal? Isso é um recurso que está disponível por enquanto apenas em inglês, então você precisa escrever as palavras em inglês. Show. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos pegar o nome dos campos aqui. Show valor sem impostos. Então, vamos lá. Valor sem impostos by. Vamos pegar um campo aqui, by NM linha de produto. Ele já cria para você essa visualização. Você pode mudar a forma como que ele visualiza os dados para vocês. As tree map. Ou seja, eu estou mudando a forma do gráfico. Olha só que legal. E ele é dinâmico, pessoal. Eu clico aqui, ele realça a cor e assim por diante. Não gostei desse tipo de gráfico. Posso colocar como pie chart. Então isso é o famoso Q&A que o pessoal tanto gosta aí, né? Que é você poder fazer pergunta para os seus dados. Então, você pode vir aqui fazer o que você quiser. Variações. Tem aqui as imagens, olha só. As table. Posso vir aqui, vamos ver. As card. Esse aqui é fixado, então ele não muda. Mas vamos pegar aqui, valor sem impostos. As table.
Então eu tenho aqui todos os valores de impostos como tabela. Posso mudar aqui, ó, como pie chart, eu tenho o valor total. Tá aqui, ó, como NM linha produto, tá aqui. Eu já mudei essa forma de visualização. Você pode se perguntar, legal, gostei desse recurso, o que eu posso fazer? Eu posso salvar esse visual, ó. Posso vir aqui, fixar e fixar dentro do meu dashboard que eu criei. Então eu venho aqui dentro do dashboard central, tá aqui essa forma que eu criei, tá? Isso é um recurso muito legal que a gente chama de Q&A, né? Questions and Answers. Esse também é um recurso fantástico para mostrar para vocês, que é o famoso Data Insights. Isso já faz umas 4 ou 5 atualizações do produto que a gente tem essa informação disponível. O que é o Insight? Imagine que você tem aqui um conjunto de dados, você não tem nenhum gráfico, você apenas disponibilizou para o seu usuário, lá você disponibilizou para o seu time de marketing o conjunto de dados e quer que eles mesmos criem as suas próprias visualizações. Só que eles também não têm ideia do que eles querem ver, né? E é comum acontecer isso dentro da organização. Você tem a informação lá, mas você não sabe qual seria uma forma legal de ver, ou até que tipo de gráfico eu posso tirar. O Power BI ele tem uma forma de inteligência aonde eu consigo perguntar para o Power BI, faça sugestões de gráficos para mim, que é o Data Insights. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, nesse conjunto de dados, clico aqui com nos três pontinhos e eu tenho essa opção aqui, ó, Insights rápidos. Olha só, ele está aqui na minha tela, ó, procurando por insights. Então ele está pesquisando a aplicação, aí ele falou que vai notificar se ele achar algum insight. Pode ser, pessoal, que o Power BI não ache nenhum insight, mas dependendo dos seus dados ele acha. Então, ó, ele achou. Clica para exibir. O que ele já faz aqui? Ele pega aquelas informações, é claro que isso é uma máquina pensando por você, né? Então, dependendo, às vezes, a informação que você está vendo aqui não era pertinente para você e não adiantou muita coisa. Mas ele dá algumas sugestões. Ó. Então, olha só, ele está dizendo aqui que a Rico, você tem a maioria dos seus investimentos com a Rico. Então, você tem a maioria dos seus investimentos você faz com a Rico. Aqui ele tem, ó. Aqui você tem outras informações com rentabilidade. Quem que dá maior rentabilidade para você? É a Rico. Aqui você tem, por exemplo, alguns outros gráficos. Aqui também tem alguns outros e assim por diante. Aquilo que eu já comentei. Gostei desse tipo de informação. Eu posso vir aqui e fixar no painel. Ó, eu fixei no painel esse gráfico que eu vi. Ele vai ficar disponível depois aqui dentro do meu dashboard central. Então isso é o recurso de Insights. Ele olha para os meus dados, sugere e faz sugestões de gráficos para você. Tá? Isso é o Power BI pensando por você. Você vê aqui, ó, olha só. Ele me sugeriu uma série de informações de gráficos. Pode ser que sejam pertinentes para o seu negócio, como também pode não ser. Mas ele faz, de certa forma, uma sugestão daquelas informações. Tá? Se eu voltar aqui no meu dashboard central, tá aqui, ó, aquele gráfico que o Power BI, que o Data Insights me sugeriu. Tá? Então, tá aqui para vocês essa informação. E a última coisa que eu gostaria de mostrar, pessoal, que eu acho que isso é interessante, é o Role Level Security, né? Eu vou abrir aqui um exemplo, tá? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui na minha tela. Vou abrir aqui com o meu Power BI Desktop. Então deixa ele abrir aqui.
abrindo aqui meu Power BI Desktop. Enquanto isso, vamos lá. Ó, legal. Eu tenho aqui o meu dashboard. Aquele dashboard que eu venho mostrando, eu tenho aqui ele com vocês, tá? O que é o Role Level Security? É segurança aplicado a nível de registro da informação. Então imagina, um caso bem fácil, que é muito fácil para todo mundo ilustrar. Eu sou uma empresa de vendas e eu tenho representantes de vendas espalhados pelo país inteiro. Nada mais justo que um representante possa ver as vendas da sua regional, por exemplo, só que ele não possa ver as vendas de outra regional, né? Então imagina, eu, Marcos, sou responsável eu sou gerente de vendas no sul do país, e o Rodrigo, ele é responsável pelo sudeste. Então eu posso criar visualizações, eu posso criar regras para que quando o Marcos entre no dashboard, o Marcos apenas veja as informações filtradas pela regional sul. E o Rodrigo apenas veja pela regional sudeste. Então eu preciso aplicar regras, né? O primeiro passo do Role Level Security é dentro do modelo do Power BI Desktop, tá, pessoal? Então olha só. Aqui eu tenho uma opção de gerenciar regras, tá? Eu posso criar uma nova regra chamado linha de produto. E aí eu venho aqui e crio um filtro. Olha só. Eu venho aqui, nome do linha de produto, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui aonde estão essas minhas informações e eu vou pegar aqui, ó, sabão em pó. Vou voltar aqui na minha regra. Vou colar o valor aqui dentro. Então, ó, linha de produto, sabão. Agora eu posso criar outra regra. Linha de produto. Vamos ver um outro produto que eu tenho aqui. Amaciante. Então imagina que eu só vendo sabão em pó e o Rodrigo só venda amaciante. Então eu venho aqui, nome de linha de produto, e coloco aqui dentro. Criamos a regra. Com o primeiro passo, testar essa regra para ver se ela é válida. Ou seja, a hora que eu selecionar aqui, ó, linha de produto amaciante, todos os meus gráficos, é claro que aqui as informações não estão tão corretas, mas ele filtra todos os meus gráficos baseado naquele modelo, naquele filtro que eu fiz. Eu posso vir aqui e mudar, ó. Agora é por linha de produto sabão. Ó, você pode ver que as informações elas já são feitas o refresh, tá? Qual que é o terceiro passo e o último? Você precisa pegar esse arquivo, pessoal, e subir para a nuvem. Então, a gente subiu esse arquivo, tá? A gente subiu esse arquivo. O que é o próximo passo? O próximo passo seria você pegar e criar o registro. Por que eu não consigo fazer aqui? Pessoal, esse é um caso bem fácil de ilustrar. Aqui eu não consigo aplicar no e-mail. Por quê? Porque eu estou consumindo esses dados de um Excel. Então, do Excel não é possível. Tá? Mas olha só, eu vou fazer aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer um outro exemplo aqui para demonstrar. Vamos ver se o Google Analytics vai me permitir. O Google Analytics não permite. Esse aqui também não. Vamos ver, segurança. Tá, então, espera aí, vamos fazer o seguinte aqui para mostrar isso para vocês. Vou conectar na minha conta lá do Azure, vou só subir a minha máquina para demonstrar essa opção aqui. Porque o que seria o último passo? Bom, criei a regra no Power BI Desktop, está funcionando a minha regra, está fazendo os filtros legais, como eu gostaria que eles fizessem. O próximo passo é atribuição de e-mail a cada regra, certo? Então eu tenho aqui que atribuir, aqui ele vai ter uma interface me permitindo que qual e-mail que você quer atribuir para essa regra. Então eu tenho aqui a regra linha de produto amaciante. Então assim, já que o do Rodrigo ele só vende amaciante,
Quando esse arquivo estiver aqui na web, eu vou colocar o e-mail do Rodrigo, né? Aí o Rodrigo teria que ter um e-mail lá do Learning 365. Eu colocaria o e-mail do Rodrigo aqui dentro. E aí eu digo assim, ó, quando o Rodrigo acessar o Power BI na web com o e-mail dele, rodrigo@learning365.com.br, eu peço para o Level Security vai aplicar essas regras aqui para mim. Aí ele vai filtrar, baseado naqueles e-mails, os gráficos para você do Power BI. Então, se você quer que, digamos que o seu diretor geral tem que ter acesso a todas as informações. O e-mail dele tem que estar em todas as regras, em todas as possíveis regras que você criou, tá? Então isso é uma dica bem interessante. Enquanto a minha máquina está subindo aqui, o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Vamos ver aqui se a gente tem perguntas disponíveis ainda para o pessoal, tá? E aí a gente vai respondendo aí. Eu não sei se o Rodrigo tem perguntas. Não, tô conseguindo responder todo mundo aqui. Deixa Tá. eu só ver mais. Uhum. Legal. Então vamos lá, vamos ver se a minha máquina já subiu aqui. Ela está subindo ainda. Assim que ela subir, a gente já mostra isso para vocês, tá? A parte de atualização, pessoal, eu não vou mostrar hoje. Então assim, você viu que eu não toquei em nenhum ponto sobre atualização. Porque atualização a gente vai conversar sobre isso amanhã. Ó. Então você pode ver aqui que eu tenho a parte de atualização e tenho a parte de programar atualização. Então eu não vou comentar esse assunto por agora. A gente vai ter uma sessão especificamente para falar sobre gateways, né? Que é algo bem interessante também dentro do Power BI, tá? Enquanto isso, isso é muito legal. Parte de alertas. Isso entrou aí, acho que faz 2 meses dentro do Power BI. Você consegue em gráficos, pessoal, em gráficos mesmo assim, não em tabelas, mas você consegue pegar, por exemplo, em alguns indicadores e criar alertas, tá? Então eu posso vir aqui, configurações, eu posso, isso aqui, se não me engano, acho que está em preview ainda. A Microsoft não liberou, eu não sei se já está em general availability, tá? Então teria que validar essa opção para saber se todo mundo já tem acesso. Mas você consegue vir aqui e criar alertas para os seus gráficos. Então mudou alguma informação naquele reporting, você consegue vir aqui e especificar uma espécie de alerta que vai avisar você quando um determinado registro mudar, né, do seu dashboard. Vamos conectar nessa máquina. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou pegar o meu Power BI Desktop e vou fazer ele conectar lá nessa minha máquina, que eu tenho um SQL Server lá. Então eu vou especificar uma fonte de dados aqui, então é srv-ead reports.cloud-app.net, 1433. O banco de dados aqui eu tenho um banquinho lá criado. Na verdade, espera aí. Essa aqui não é a porta. Deixa eu visualizar aqui qual é a porta que eu tenho liberado nessa máquina. 14500. Então, ó, eu vou conectar aqui nesse meu banco. Então, vamos lá. Eu vou mapear aqui apenas a tabelinha de instrutores. E vou mapear a tabelinha aqui de fato treinamento. Só esses dois que são interessantes aqui para o meu negócio agora. Tá? Então, deixa ele fazer o retorno dos dados aqui para mim. Legal. Eu tenho aqui agora essas duas informações. E eu vou criar essa nova página aqui. Opa. Deixa eu remover. Vou colocar aqui, por exemplo,
treinamentos, então vou colocar aqui uma audiência, uma espécie de audiência por instrutor. Tá? Vou colocar aqui uma certa forma de um gráfico aqui para vocês. O que eu vou fazer? Vou criar aqui a regra que vai mapear por login, tá, pessoal? Então, olha só. Eu vou pegar aqui. Eu vou criar no campo de instrutores um filtro no campo login. Aqui no campo login eu vou colocar Marcos Frécia. Aqui é login Frécia. Login Rodrigo. E vou criar a mesma regra aqui no campo de login, só colocando Rodrigo. Vou salvar. Então, se eu quiser testar essa regra, eu posso vir aqui. Vai filtrar só por mim. Se não, vai filtrar só pelo Rodrigo. Eu vou subir esse arquivo, então vou publicá-lo no Power BI, né? Então ele está publicando aqui esse dataset para mim. Então deixa ele terminar de publicar. Legal, publicou. Vamos voltar aqui. Ó, agora sim, ó, como eu estou conectando num banco de dados SQL, no SQL e em outros bancos é possível. Com o Excel não é. Então olha só, você viu que eu vim aqui em Dashboard, cliquei em Segurança e ele tem aqui ó, as duas regras que eu criei. O que eu quero? Quando esse e-mail logar, então por exemplo, aqui não vai funcionar, mas né, então vamos fazer o seguinte, até melhor. Aqui tem que ser e-mail organizacional, não pode ser e-mail externo, tá? Então tem que ser da sua organização. Adicionar, salvo. Agora aqui eu posso vir e colocar outro. Adicionar, salvar. O que isso significa, pessoal? Quando o Rodrigo conectar com aquele e-mail lá, o contato@learning365.com.br, o Role Level Security é aplicado fazendo um mapeamento por essa regra de login Rodrigo. O que existe nessa regra de login Rodrigo? Nessa regra de login Rodrigo, o filtro pelo login igual a Rodrigo. Então imaginem aí para diversos casos que vocês podem aplicar. Né? Então você pode segmentar por vendas. Imagina, aqui é um filtro a nível de registro. Se você quer que o usuário Joãozinho apenas veja as informações do país Brasil, você vai ter que criar aqui onde o país é igual ao Brasil e no Power BI colocar o e-mail do Joãozinho dentro dessa regra que você criou. Ah, mas eu tenho a Mariazinha, que a Mariazinha ela é a gerente global, ela tem que ver tudo. Você tem que colocar o e-mail da Mariazinha em todas as regras que tem disponíveis aqui. Se você não colocar, o Power BI entende como aquele usuário não deveria ver aquela informação, tá? Então você passou a adotar Role Level Security, você tem que criar essa atribuição de e-mails para ele. Esse Role Level, tá? Funciona só para os e-mails organizacionais, tá, pessoal? Então, assim, não tentem fazer, por exemplo, com o seu fornecedor. Imagina lá que o Rodrigo tem o e-mail da empresa dele e eu não vou conseguir colocar eles aqui, tá? Não funciona dessa maneira, infelizmente. Então, isso é só para e-mails organizacionais. Se for um grupo e não um e-mail, é o grupo do dbas@learning365.com.br. Funciona também. Mas para isso, para esse e-mail, para esse grupo funcionar, você tem que ter esse grupo dentro do seu Active Directory sincronizado com a nuvem, né? Então, se você usa Office 365, por exemplo, você pode coexistir o seu domínio do seu ambiente local com o seu ambiente na nuvem. E aí todos os usuários do seu ambiente local estarão disponíveis aqui também, no seu ambiente da nuvem. Se você não tiver o seu
Office 365, se você não tiver Office 365, por exemplo, você só tem Power BI, mas não tem Office 365, o próprio Azure tem um Active Directory, tá? E aí você criaria esse grupo dentro do Active Directory do Microsoft Azure, tá? Então, é possível, independente da forma que você trabalhe dentro da sua organização, é possível você fazer isso, tá? Bom, pessoal, de demonstração, o que eu queria demonstrar para vocês hoje era isso. A gente viu bastante coisa aí, né? Muita informação para vocês por enquanto, mas vocês já conseguem ver tudo que vocês conseguem fazer com a ferramenta, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui só para o meu slide. E só para encerrar. Amanhã, pessoal, a gente tem então um webcast sobre gateways, tá? Então, enterprise ou pessoal. A gente vai entender quais as diferenças. O webcast ele vai ser bem simples, vou tentar deixar isso muito simples para vocês. Só explicando a diferença entre um e outro, o que um me ajuda, quando escolher um tipo de gateway, quando não escolher o que é o gateway, né? Às vezes a pessoa pensa, tá, mas você vai falar sobre isso, o que é gateway? Então a gente vai falar sobre isso. E na sexta-feira o Rodrigo vai encerrar falando sobre Power BI Embedded. Acredito que vocês devem estar curiosos aí também para saber o que é Power BI Embedded, né, pessoal? Então assim, naquele link que eu passei lá do meu blog, vocês acessem lá que vocês conseguem acessar, conseguem se inscrever em todos esses webcasts. No EAD do Learning 365, as gravações estão todas lá, né? Então fiquem ligados lá também. Bom, eu acho que sim. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, tá, pessoal?